capítulo 6, versículo de 1 a 3. Então, vamos ler só 1 e 2, amém? Deuteronômio 6, 1 e 2. Capítulo 6, versículo 1 e 2. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que os fizeis na terra e a que passais a possuir, para que não temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, e todos os dias da tua vida, e os teus dias sejam prolongados. Amém? Nós estamos aprendendo esse mês compartilhar a Jesus, né? Então nós aprendemos que Jesus, ele veio, ele morreu por mim, morreu por vocês, ele subiu e ele voltará, né? Então, mas até que ele volte, a gente tem que guardar os mandamentos do Senhor para nosso coração e ensinar. Aqui no versículo 1 fala que o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que fizeis na terra e passais a possuir. Então, que nós possamos aprender tudo aquilo que o Senhor nos deixou na palavra, para que nós possamos passar para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, que Jesus, ele voltará. E quando ele voltar, nós temos que estar preparados. Eu tenho que estar preparado. Os meus filhos, a minha casa tem que estar preparados. Então, eu creio que todos vieram aqui hoje para adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. E eu creio que, embora todas as dificuldades, todas as tribulações que nós estamos, que alguns passam, que nós passamos durante as nossas vidas, nós temos que ter certeza que Deus está cuidando de nós, que Deus, ele está conosco em todos os momentos. Então é um tempo que cada um tem que passar, mas ele dará o alívio, ele dará o socorro para cada um. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, por saber que Jesus, ele preparou o dia de hoje para cada um de nós. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus. Amém? Senhor nosso Deus, Papai querido, Papai eterno, obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por ter este cuidado comigo, Senhor. Obrigada, Senhor, por saber que o Senhor tem promessas nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor tem, Senhor, cuidado com cada um de nós. Obrigada, meu Deus, por saber que o Senhor voltará. O Senhor voltará para buscar a minha casa. O Senhor voltará para me buscar. E esse dia, Senhor, eu estarei preparada. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar guardando a cada irmão que veio hoje nessa casa, na tua casa, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar fortalecendo, que o Senhor possa estar guardando, Senhor, para que cada um de nós possamos ser vaso de boca de Deus, possa ser o sal dessa terra.
sua Bíblia lá em Mateus 4. Eu vou ler o versículo 4. Enquanto você vai abrir, eu vou dar um testemunho. Pode, pastor? Eu falei que eu ia dar ontem, aí todo mundo ficou curioso. Eu falei, eu vou dar amanhã o testemunho. Deus tem me agraciado com muita coisa boa, gente. Então, assim, eu sou uma pessoa apaixonada por Jesus. Não é testemunho financeiro, não, mas Deus me abençoou 2 vezes a semana, né? Financeiramente. Não vou nem falar, né? Eu vou falar de assim, né? Eu estava ontem varrendo lá na porta da minha casa, estava sujo. E Samuel tinha saído para resolver as coisas na rua, e eu lá varrendo na minha frente. Samuel, 9 e pouco, quase 10 horas da manhã. Aí eu estou varrendo daquele lá, porque a hora que eu vou ver do eu já terminei, nem tinha feito ela. E aí eu estava ali, de repente, parou uma mulher de bicicleta, achei até que era LED, eu tinha que essa mulher da onde veio. Aí parou ali, ficou me olhando, assim, eu olhei dentro dos olhos dela, eu comecei a ver um monte de lágrimas descendo no rosto dela, só que ela não estava chorando, Deus mostrou através dela. Aí ela, ô irmã, tudo bem? Você tem alguma roupa para doar? Eu falei, ô irmã, não tenho, ontem eu doei tudo que eu tinha. Aí ela olhou assim, meu amor, por que você está chorando? Aí ela desabou. Mas como é que você sabe que eu estava chorando? Eu falei, não, você não. Eu mostrei, né? Que a gente está trabalhando essa semana sobre compartilhar Jesus, né? E aí eu estava ali, e de repente essa mulher começou a desabar. Eu falei, meu amor, vamos entrar? Aí eu fui compartilhar Jesus com ela, né? Então assim, a gente tem que estar pronto, né? Eu vou falar um pouquinho sobre dízimo e oferta, mas não é isso, né? Eu estou falando sobre Jesus, né? E a gente está lendo a palavra de Deus. E esse mês Samuel está falando sobre compartilhar. Na semana passada nós era sobre Jesus. E as pessoas estão sedentas. E se você é esse facilitador, essa pessoa abençoada, abre seu coração. Deus mandou eu ir lá em casa. Ela falou, eu ia descendo lá e eu ouvi uma voz falar, desce e para. Não era a mulher que estava rindo as folhas? Meu Deus achou um coração bem disposto. Que você seja essa pessoa disposta. Porque Deus quer achar essa pessoa disposta. Se você não estiver disposta, Deus não vai mandar. Agora, se você estiver disposta, Deus vai mandar. Amém? Vamos lá para a palavra? Mateus 4, só o versículo 4. Jesus respondeu, as escrituras sagradas afirmam, o ser humano não só de pão viverá, e tudo que Deus diz. Está falando que nós, seres humanos, não vamos viver só de comida, de pão. Pão é comida. Mas de tudo que Deus diz. Deus diz o quê? Na palavra. Às vezes você passa uma semana atribulada, uma semana cheia de imprevisto. Imprevisto é conta que chega e às vezes eu não tenho dinheiro para pagar. Eu também passo por tribulação, mas Deus me honra, graças a Deus. Eu oro tanto que Deus fala para abençoar essa menina, senão ela não vai parar de pedir. Subidor. Né? Então Deus está falando que nem só de pão nós vamos viver, mas da palavra dele, né? Quando nós estamos em luta e tribulação, quando você ora a palavra de Deus está falando, nem só de pão viverá o homem, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa aqui é a palavra que sai da boca de Deus. E às vezes a gente vai procurar ajuda em pessoas, não em Deus. E às vezes nós quebramos a cara, porque Deus está mandando a gente viver da palavra. A gente tem coragem de jejuar para poder receber de Deus. Quanto jejum em Deus responde? Talvez meu marido fez um jejum e aí rapidinho, no mesmo dia Deus respondeu. Deus levantou uma pessoa e falou assim, ó, Deus recebeu o seu jejum hoje. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus, que maravilhoso é esse? A pessoa jejuou hoje e hoje já recebeu a resposta e Deus não mandou um irmão me dar. Então toda vez que você fizer algo para Deus, cumpra. Não faz promessa de dor. Você prometeu para o Senhor, ele está aqui. Ele te escuta, mas cumpra o que você promete para Deus. Não fica prometendo qualquer coisa, porque Deus não é bobo, né? Ele responde pela misericórdia dele. Porque quando você fala, quando você promete algo para Deus, você tem que cumprir. Deus quer criar o que você não tem faltado nada. A Bíblia fala que até os passarinhos, Deus nunca deixou nenhum deles morrer de fome. Imagina você que é filho, né? Então você que trouxe seu dia, sua oferta, vamos ficar em pé, vamos orar, né? Vamos pedir a Deus para abençoar a nossa vida. Agradecer a Deus pelos que trouxe. Quem não trouxe, às vezes você está com alguma conta aí para pagar essa semana, levanta a sua mão e você vai receber de Deus, não de mim, porque Deus é fiel. Amém? E eu recebi, essa semana eu precisava pagar o cartão e Deus me deu o dinheiro. Essa semana eu dei outra, Deus já me deu também, já vou pedir lá. Amém? Que seja assim na vida de vocês, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por essa noite, Senhor. Deus, obrigada, Deus, pelos teus filhos, as tuas filhas. Papai, nós estamos aqui na tua palavra, Senhor, nem só de pão viverá o homem, Senhor, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus, nós temos a tua palavra, sai da tua boca, Senhor, essas palavras. Deus,
muitas vezes nós não fazemos porque nós não sabemos. Mas aqui nós vamos pensar um pouco sobre isso, dentro do texto da palavra do Senhor, de Lucas 15, no versículo de número 1. E vai dizer assim, ó: e chegava a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Amém? Amém. Deixa a tua Bíblia aberta, vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos. Peça para Deus falar contigo nesse instante. Peça para o Espírito Santo trazer revelação da palavra à sua mente nesse momento, em nome de Jesus. Pai querido, Pai eterno, nós lemos a tua palavra, e a tua palavra, Deus, como diz ali em Hebreus, ela é viva e eficaz. Deus, a tua palavra, quando ela é ministrada, ela não volta vazia, Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor, porque nós amamos a Jesus, porque nós amamos o Espírito Santo e porque nós amamos a tua palavra. Fala conosco poderosamente nessa noite. Nós precisamos tanto, Pai. Nós precisamos tanto ouvir a tua voz, nós precisamos tanto ser renovados, nós precisamos tanto ser fortalecidos, nós precisamos tanto ser exortados pelo Senhor. Ó Deus, nos dê o conhecimento da tua palavra. Ministra a tua palavra em nossas vidas neste momento, ó Deus. Nós clamamos a ti, pedimos a ti que o Senhor venha retirar de nós todo o cansaço, ó Deus. Retira de nós todo o sono, toda falta de atenção, ó Pai. Retira das nossas vidas nesse instante, ó Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Possamos estar com nossas mentes, nossos corações voltados para o aprendizado da tua palavra, pois essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Vamos lá, Lucas 15 é uma trilogia onde Jesus Cristo ele vai falar a mesma coisa em 3 histórias. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, sempre quando apareceu 3, é algo para ser bem fixado, firmado, é para algo completo, para você ter uma plena convicção da palavra. É algo assim onde isso aqui não muda. Então, a palavra do Senhor, quando o apóstolo Paulo ele vai orar para que Deus tire da carne dele aquele espinho, ele orou 3 vezes. E Deus disse que a minha graça te basta. Quando Jesus Cristo, João capítulo 21, Jesus Cristo chega para João e fala assim, para Pedro, chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Ele fala uma vez, depois ele diz: Pedro, tu me amas? 2 vezes, depois ele fala: Pedro, tu me amas? 3ª vez. Por que 3 vezes? Para que tivesse uma plena convicção daquilo. E quando nós lemos Lucas 15, Jesus vai dizer 3 vezes a mesma coisa, mas com 3 histórias totalmente diferentes. Os ensinamentos de Jesus é impressionante. Tem um livro antigo da editora Vida, né? Você vai encontrar na editora Vida. Ele é bem carinho, gente, mas é bom. Pedagogia de Jesus. Pedagogia de Jesus, ele vai dar umas 160 páginas mais ou menos. E nesse Pedagogia de Jesus, ele vai falar sobre isso, como Jesus ensinava a palavra. Por que Jesus falou 3 vezes a mesma coisa em 3 histórias diferentes em Lucas 15? Porque ele queria que o povo entendesse, que guardasse no coração, que vivesse aquilo. Mas ele sabia também que ali tinha pessoas de diferentes graus na sociedade, de níveis, classes sociais, diferentes classes sociais, que precisavam escutar aquilo. Nós precisamos escutar o que nós vamos estudar em João 15. E quando eu estava estudando João 15, Deus trouxe de uma forma diferente para mim. Eu estava estudando João 15 e Deus começou a ministrar compartilhando Jesus Cristo nessas 3 histórias de uma forma um pouco diferente. Vamos ver e vamos acompanhar. A primeira história de João 15, ela é do João 15, capítulo 15, Lucas 15, do versículo 3 ao 7. E essa história é uma história que todos nós já ouvimos, já conhecemos, que é a história da ovelha. Então a ovelha perdida, quando essa ovelha ela se perde, ela não volta, o pastor vai lá, conta, e ali não tem, tá faltando uma ovelha naquele aprisco, e aquele pastor ele faz o quê? Ele vai atrás daquela ovelha, ele pega aquela ovelha, coloca no ombros e volta para o aprisco feliz, porque ele encontrou aquela ovelha. Então, por que compartilhar
compartilhar Jesus Cristo? Devemos compartilhar Jesus, pois existem pessoas que acabam se perdendo na caminhada. Nós temos que compartilhar Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Mas chegou um momento, presta muita atenção no que eu vou dizer para você nesse momento. Chegou o momento de nós evangelizarmos os cristãos. Você sabia disso? Sabia disso? Se você pegar a tripolista, de 10 pessoas, no mínimo 3, 4 serão evangélicos. Ou já passou pela igreja evangélica, ou está desviado. Você sabia disso? Então chegou esse instante, chegou esse momento, e por incrível que pareça, essas pessoas que aconteceram com elas acabaram se perdendo na caminhada. Elas vieram para a igreja, elas sentaram nessa cadeira, elas foram evangelizadas, ela recebeu a palavra, mas no caminhar com Jesus, elas se perderam. Por que elas se perderam? Um dos aspectos por que essas pessoas se perderam, elas perdem por tirar os olhos do alvo que é Jesus Cristo e não do mundo. Elas tiram o foco de Jesus, então elas deixam de focar a sua fé em Jesus Cristo, elas deixam de estar buscando ao Senhor, elas deixam de estar crescendo espiritualmente, e agora elas partem a prestar atenção mais nas coisas do mundo. E elas começam a distanciar. É dessa forma que a ovelha se perde. A ovelha está no rebanho, o rebanho está ali, o rebanho está indo à tardezinha, indo para o aprisco. Aí o que acontece com a ovelha? A ovelha começa a diminuir o andar dela. E começa a diminuir, o que acontece? O rebanho começa a distanciar. E daqui a pouco o rebanho começa a dizer, aí passa uma abelha na frente dela. Ela está olhando o rebanho e está olhando o pastor. Passa uma abelha, ela acompanha a abelha. Aí olha que ela olha para a abelha, passou um passarinho. E ela fica, o rebanho está lá, gente. E passou um passarinho. Aí ela olhou, nossa, que legal. Ela nunca tinha prestado atenção naquela árvore tão distante. E ela vai prestando atenção naquela árvore. E ela vai distanciando. Por quê? Porque agora o foco dela não é mais o pastor, não é mais o rebanho. Agora o foco dela são as coisas do mundo, ela está distanciando de Deus. Isso acontece com pessoas e elas distanciam da congregação, elas se afastam da congregação. E nós precisamos compartilhar, porque pessoas se distanciaram da congregação, pessoas se afastaram do propósito da nossa vida, que é Jesus Cristo, se afastaram do alvo da nossa vida, que é Jesus Cristo. Mas não somente isso, elas pedem por diminuir o espaço e acabam ficando longe da célula e da igreja. Então a pessoa, daqui a pouco ela falta uma vez no culto. Se você faltar uma vez no culto, gente, alguém vai notar a tua ausência aqui na igreja. Alguém vai notar. Se você faltar 2 vezes, se você faltar um domingo, se você faltar no domingo, as pessoas vão notar. Se você faltar 3 domingos, a tua família vai notar. Se você faltar 4, 5, aí teus amigos, teus vizinhos, todos vão notar. Porque você se afastou de Deus. Você se afastou da fonte. Você se afastou da casa do Pai. Você se afastou da onde você estava sendo alimentado, da onde você estava sendo cuidado, da onde você estava sendo abençoado. E aí as pessoas vão notar isso na sua vida. Então a outra coisa que nós podemos notar é que perdem por isolar-se, achando que é a única pessoa com problemas e dificuldades na vida. Então a pessoa, ela está na igreja, essa ovelha está na igreja, mas de repente ela acha que tudo que está acontecendo na vida dela é porque ela está agora servindo a Deus. Nossa, eu me batizei e agora todos os problemas vieram em cima de mim. Nossa, agora eu assumi o ministério lá na igreja e agora tudo acontece errado comigo. Nossa, agora eu estou lendo a Bíblia e estou orando todo dia. Tudo dá errado no meu trabalho, tudo dá errado. Será? Será que está tudo errado? Nós temos que aprender uma coisa muito interessante na palavra do Senhor. Quem é amigo de Deus é inimigo do diabo. Se você está passando por luta, se você está passando por dificuldade, se você está passando por batalha, se alegre no Senhor, porque o diabo está furioso contigo. Agora, se você está distante de Deus, está tudo calminho, tudo tranquilo, meu filho, fica esperto, fica esperto. Não está tendo luta, não está tendo batalha, fique esperto, porque você está longe de Deus.
está longe de Deus. Então você quer uma vida sem luta, sem batalha? É isso que você quer? Pede para Deus te levar. Deus vai te levar, é a única forma. A palavra do Senhor Jesus Cristo mesmo disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos que pensar sobre isso. Devemos compartilhar Jesus Cristo, porque existem pessoas que acabam se perdendo na caminhada. Você conhece, você sabe de alguém que se perdeu na caminhada. E acontece o seguinte, gente: a pessoa, quando se perde na caminhada, essa ovelha que se distanciou do rebanho, depois para ela retornar para o rebanho, é muito difícil. É muito difícil, por quê? Porque o diabo vai colocar no coração dela o seguinte: você vai retornar para a igreja, você está cheio de pecado, você vai retornar para a igreja, quem é você? O acusador vai vir, vai colocar uma barreira enorme para ela não retornar para os caminhos do Senhor. Alguns teólogos dizem que é mais fácil você evangelizar 10 pessoas do que trabalhar na reconciliação de uma. Você sabia disso? Tamanho é a complexidade em reconciliar uma pessoa com Deus, porque o diabo coloca barreiras no coração dessa pessoa. Mas nós temos que compartilhar Jesus com essas pessoas. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você conhece no mínimo 10 pessoas que se perderam na caminhada. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus quer usar você para trazer de volta essas 10 pessoas que você conhece que se perderam na caminhada. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus escolheu você. Deus escolheu você para trazer essas pessoas de volta. Por quê, gente? Olha só que interessante. Devemos compartilhar Jesus Cristo para resgatar a ovelha perdida. Olha só, ovelha perdida não resgatada morre sem salvação. Tem uma frase muito errada: uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é uma mentira do diabo. Ah, mas aceitou a Jesus, foi batizado e agora está desviado, está bebendo, está fumando. Agora está desviado, mas sabe? Se morrer sem Jesus, vai para o inferno. Ah, mas estava na igreja, mas agora só não vai no culto. Está em casa, mas se morrer vai para o inferno. Ah, mas eu oro, mas se morrer vai para o inferno. É algo seríssimo, gente. É algo seríssimo. Há 2 assuntos hoje nas igrejas, muitas igrejas evangélicas, 2 assuntos que não se falam mais: pecado e inferno. Pecado e inferno não se falam mais. Por quê? Porque espanta a pessoa da igreja. Mas eu tenho que falar isso para você. Se o teu filho está afastado, se a tua filha está afastada, morrer sem Jesus Cristo, eles vão para o inferno. Se teu pai está afastado, se tua mãe está afastada, morrer sem Jesus Cristo, vai para o inferno. Se teu sobrinho está afastado, se a tua sobrinha está afastada, morrer sem Jesus, vai para o inferno. Se o teu neto e a tua neta estão afastados, estão fora da presença de Jesus, se está sem Jesus, vai morrer, vai para o inferno. Por isso que nós temos que compartilhar, por isso que nós temos que falar, por isso que nós temos que orar, por isso que nós temos que jejuar. Por quê? Porque é uma promessa da palavra do Senhor que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Deus não te deu família para povoar o inferno, Deus te deu família para povoar os céus. Deus não te deu filho, Deus não te deu filha para ir para o inferno, Deus te deu filho e filha para ir para o céu. E é isso que Deus quer que entendamos, que nós temos que compartilhar. Vamos ler essa última frase aqui, todo mundo juntos, vamos lá. Devemos compartilhar Jesus Cristo para resgatar a ovelha perdida. Ovelha perdida não resgatada, morre sem salvação. Amém. Que você possa chorar. Que você possa chorar pela sua família. Quando você orar pela tua família, lembre-se, se ela morrer sem Jesus, vai para o inferno. Você possa entender isso, gente. Nós possamos entender isso, que a vida é passageira, a vida é breve, é no piscar de olhos. E se os nossos familiares morrerem sem Jesus Cristo, eles vão para o inferno. Nós temos que orar, nós temos que jejuar, porque o que eu sei
promessa de Deus para nossas vidas é que eles estarão aqui conosco, louvando e adorando o nome do Senhor. A palavra do Senhor em Atos 16:38 diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Essa é a promessa de Deus para nossas vidas. Vamos continuar essa primeira história da palavra de João, de Lucas, mas tem outra também, que é do versículo 8, 9 e 10. Essa parábola de Lucas, capítulo 15, versículo 8, 9 e 10. Agora é da dracma perdida. E ali está aquela senhora na casa, e ela está com uma dracma, e ela perde uma dracma, e aquela dracma cai e ela se perde na casa, e quando ela acha aquela dracma, ela faz uma festa maravilhosa naquela casa, porque ela achou aquela dracma perdida. E aqui, quando nós olhamos para esse texto, nós devemos compartilhar Jesus, pois existem pessoas que acabam se perdendo dentro da casa. Então existem pessoas que se distraem e se afastam do rebanho e vão se distanciando do rebanho, mas existem pessoas que acabam se perdendo aqui dentro, gente. O que tem de pessoas se perdendo dentro das igrejas? Filho de crente não é crentinho. Filho de crente não é crentinho. Se você é crente, teu filho nasceu crente, amém, glória a Deus, mas ele tem que aceitar Jesus Cristo. Eu me batizei com 12 anos, me converti com 17. Quando eu me batizei, eu não era convertido. Por quê? Porque eu ia na igreja porque todo mundo ia. Tinha minha turminha, era eu, o Gilberto, o Saulo, meu tio, e o Rogério, o Gel. Eram os 4, né? O pastor até falava, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Tão abençoado que era. Então a gente ia para a igreja, tinha turminha, mas era convertido? Não era, gente. Eu ia porque todo mundo ia. Era legal na igreja. Era legal participar. Eu ia em acampamento com 12, 13 anos, eu ia em acampamento. Ia lá em Palmas. Sabe onde é Palmas? Para lá de Varpa. E tinha de trem. Pegava o trem em Dracena, era uma aventura. Pegava o trem aqui em Dracena, descia lá em Tupã de trem e ia para o acampamento. Era uma festa ir para o acampamento. Mas filho de crente não é crente. Tem que aceitar Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para essa parábola da dracma perdida, devemos compartilhar Jesus, pois existem pessoas que acabam se perdendo dentro da casa. Olha só, faz parte da igreja, mas não é a igreja. Não entregou sua vida a Jesus Cristo, não é salvo. Não é você vir na igreja, não é você participar do culto que vai te garantir a entrada nos céus. Não é você vir na igreja no domingo à noite que Deus vai abrir as portas do céu para você. Não é você vir na igreja na terça-feira, não é você estar na célula, não é você ir na vigília, não é você estar no estudo domingo de manhã que Deus vai abrir as portas do céu. Vinde, amado do meu. Não é nada disso. Não é nada disso. Efésios capítulo 2 diz o quê? Pela graça sois salvos, isso não é dom de vós, é o quê? Dom de Deus. Ó, tem que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Tem que reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Tem que entregar o coração a Ele. Você tem que se converter e não ser convencido. Por que as pessoas estão dentro da casa como aquela dracma, mas está perdida dentro da casa? Por quê? Porque são convencidas, não são convertidas. Gente, conversão é uma mudança de rota. Conversão é você estar indo para Ouro Verde. E quando você chega ali no posto, você faz a volta e pega em direção a Andradina. Conversão é você entender que Jesus Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário por amor a você. E agora você passa a ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E hoje de manhã nós estávamos falando sobre isso, sobre dons espirituais e dom do Espírito Santo. E há uma diferença nisso. Quando você aceita Jesus Cristo, você passa a ter os dons espirituais sobre a sua vida, que vão ser desenvolvidos conforme a tua intimidade com o Pai. Quando você aceita Jesus Cristo, você recebe o fruto do Espírito, que vai ser desenvolvido conforme a sua consagração,
conforme mais você se aproxima de Deus. Então não é vir no culto, é entregar a vida a Jesus Cristo. Não é entender que Jesus Cristo veio ao mundo, é aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Está dentro da igreja, mas nunca batizou, nunca assumiu um compromisso com Jesus. Essa pessoa está perdida dentro da casa. Gente, existem pessoas que ficam anos e anos dentro da igreja e nunca se batiza, nunca se decide por Jesus Cristo, aí morre. Para onde ela vai? Pode falar assim mesmo. Para onde ela vai? Por quê? Porque não aceitou Jesus Cristo. Não aceitou. Não tem meio termo. Não é caminho largo, caminho estreito e caminho do meio. Não é porta larga, porta estreita e porta do meio. Só tem dois caminhos, só tem duas portas. Ou é Jesus, ou é diabo, ou é céu, ou é inferno. Só isso, gente. Só isso. Então tem pessoas que se perdem dentro da casa, porque acham que é o seguinte: não, eu só vou na igreja e está tudo bom, está tudo acertado. E aí ela se perde. Se perde por quê? Porque passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e ela morre e ela vai para o inferno. E chega na eternidade, vai querer brincar com os anjos. Mas depois da morte não tem mais arrependimento. E aí, perdeu a salvação. Se tem pessoas que estão perdidas dentro da casa, está perdido dentro da casa, escondido, pois tem medo do agir de Deus em sua vida, estagnou, parou. Mas tem outra coisa também, tem pessoas que aceitam Jesus Cristo, entrega o coração a Ele, aceita Ele como Senhor e Salvador de sua vida, e fica perdido dentro da igreja. Fica perdido por quê? Porque não cresce espiritualmente. Fica perdido por quê? Porque não dá liberdade ao Espírito Santo de Deus. Uma vez eu estava passando uma situação difícil, estava com vários problemas na igreja, estava pastoreando Água Boa. E vários problemas na igreja, e a gente trabalhando, e a gente, sabe, tentando romper, e não rompia, gente, era muito difícil. E eu estava orando na igreja à tarde, eu estava orando assim que o suor escorria, eu estava lá no banco de madeira, e faz muito calor no Araguaia, e eu estava lá, primeiro banco assim, e orando, e de repente eu comecei a orar em línguas. E eu comecei a orar em línguas, e eu comecei a orar, e Deus começou a ministrar a solução do problema. Eu orava, eu falava em língua, e Deus dizia assim: você vai fazer isso. Eu orava em línguas, Deus dizia: você vai fazer isso. Eu orando em Deus dando interpretação. E aquilo para mim foi assim, algo, Deus, que negócio louco é isso, pai? É coisa da minha cabeça, só pode. Eu nunca tinha orado em língua, gente. Falei, não, isso não é de Deus. Esse negócio não é de Deus, não. E suando, gente, eu comecei a transpirar, e o suor caía no chão, saía do meu rosto, caía no chão. Minha estava de camiseta ficou ensopada, a calça ensopada. Deus estava começando a agir através da minha vida. Amém. E aí eu tinha um convite para pregar no acampamento praiano, naquele mês. Eu estava numa busca assim, de oração, de consagração, porque eu ia falar sobre santificação. E eu fui para o acampamento praiano. Quando eu fui no acampamento praiano, tinha umas 200 pessoas, é muito legal na praia, no Vale do Araguaia, no Rio Araguaia. É uma praia muito linda, um lugar espetacular. E eles montam uma estrutura na praia, e ali vão pessoas do Araguaia, vai pessoas de Barra do Garça, Nova Diamantina, todo o Araguaia vai, depois vai gente de Brasília. Tinha um casal de pastores do Maranhão participando, bastante gente. Eu preguei aquela noite, sabe quando você prega e o fogo desce? Eu preguei assim na unção, no poder de Deus. E eu acabei a pregação, orei. Aí o pastor pegou, o pastor Isaac, você conhece, pegou o microfone e falou assim: quem quer receber a oração, vem aqui, o pastor vai estar orando, não sei o que e tal. E aí, gente, vem aquele monte de pessoas na frente. E vem a pastora, lá do Maranhão, uma mulher de Deus. E aí,
Eu coloquei a mão na cabeça da pessoa. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela, gente, eu senti sair algo como se fosse um choque da minha mão. E aí alcançou a cabeça dela, não alcançou a mulher, voou no chão, na areia. Eu fiquei olhando para a mulher, falei, Deus, o que está acontecendo comigo? E aí o pastor percebeu que eu travei, e aí o pastor veio, pegou o microfone da minha mão e continuou olhando para as outras pessoas. E aí eu fiquei olhando tudo aquilo e falei, Deus, o que o Senhor quer fazer em minha vida, através da minha vida? Senhor, eu não estou entendendo mais nada. E aquela noite eu fui para a barraca e eu fui buscar em Deus, entender o agir de Deus na minha vida. E Deus estava dizendo o seguinte, ó, eu quero que você avance, eu não quero que você fique parado. Eu quero fazer mais na sua vida. Eu quero que você tenha mais de mim em ti. Naquele momento eu retornei para a cidade. E depois nós ficamos 2 anos e meio com 16 pessoas na igreja. A igreja não crescia de jeito nenhum. Aquilo era uma agonia no meu coração. Porque a gente falava, a gente orava, a gente jejuava. Deus, por que não cresce? Quando nós entramos no ano de 2008, nós batizamos 22 pessoas. 22 pessoas. A gente tinha 16 pessoas na igreja. Em um ano nós batizamos 22 pessoas. Então, assim, se você tiver medo do agir de Deus na sua vida, você vai ficar estagnado. Se você ficar estagnado, você vai se perder dentro da casa de Deus. Você vai se perder. Você vai se perder por quê? Porque vai chegar outra pessoa que vai aceitar Jesus Cristo, vai chegar outra pessoa que vai fazer o curso de membresia, vai chegar outra pessoa que vai fazer o PLC, vai começar a ser líder de célula, vai começar a ganhar vidas para Jesus, e daqui a pouco aquela outra pessoa vai começar a orar e as vidas vão ser curadas. Daqui a pouco aquela pessoa vai começar a ministrar a palavra e você vai estar aí sentado e você vai estar vendo a pessoa aqui na frente dizendo o seguinte, nossa, aquela pessoa se converteu faz 1 ano, mas por que ela conhece tanto na Bíblia? Porque ela não teve medo do agir de Deus, porque ela decidiu que não ia ficar perdida dentro da casa, mas que ela ia encontrar o Pai, e ela ia receber de Deus, e ela iria ser cheia do poder de Deus, na totalidade. Não se perca dentro da casa. Não se perca dentro da casa. Devemos compartilhar Jesus Cristo até com os que estão dentro da casa, para que não se percam dentro da casa. Amém? Você está perdido dentro da casa? Sim ou não? Pergunta para o teu irmão do lado. Onde você está perdido? Está perdido dentro da casa? Está perdido dentro da igreja? Está se perdido? Temos que compartilhar Jesus com você? Sim ou não? Nós temos que compartilhar Jesus. Temos, olha só que interessante. Vamos ler ali todo mundo junto, ó. Devemos compartilhar Jesus Cristo até com os que estão dentro da casa, para que eles... Chega para o teu irmão, chega para o teu irmão e diz, meu irmão, eu estou orando porque você vai ser um ganhador de vida. Meu irmão, eu estou orando por você porque a tua família vai vir para a igreja através de você. Diga para o teu irmão, meu irmão, eu estou orando por você, porque eu sei que quando você orar ali na hora da multiplicação do grupo, vidas serão curadas através da sua oração. A hora que você abrir a boca, vidas serão cheias do Espírito Santo de Deus através da sua oração. Então você tem que compartilhar isso com o teu irmão, você tem que compartilhar isso com a tua irmã. Isaías capítulo 41, versículo 6 diz o seguinte: um ao outro ajudou e disse, esforça-te. É isso que nós temos que fazer. Chegar para o nosso irmão e dizer, meu irmão, vamos lá, estamos juntos, eu estou orando por você. Estou orando por você, nós estamos juntos nessa. Compartilhar Jesus. Amém? Vamos para a última história dessa noite. A última história é muito conhecida. Vamos lá, a última história é do versículo 11 até o versículo 31. Lucas 15, do 11 ao 31, é a história do filho pródigo. O filho perdido. Aquele filho que vai até o pai e chega no pai e diz o seguinte, ó, eu quero dizer para você o seguinte, eu não quero mais trabalhar aqui nessa fazenda, dê meu dinheiro, eu vou seguir minha vida. Aquele filho vai, pega o dinheiro, gasta tudo, e ali ele passa a necessidade, e ali ele acaba com a herança dele, ele volta para a casa do pai, e quando ele volta para a casa do pai, quem está lá? O pai está de braços abertos para receber. O pai está ali esperando ele. Nós devemos compartilhar Jesus,
pois existem pessoas que acabam saindo da casa. Existe a ovelha perdida. A ovelha perdida é diferente do filho perdido. A ovelha perdida, ela nunca deixa de ser ovelha. Ela sempre está procurando em alguma coisa que tem a ver com a igreja. Você conhece uma ovelha? Eu conheço muitas ovelhas perdidas, gente. Eu conheço bastante. A ovelha perdida é aquela que vai ter uma festa na igreja tal, ela está lá. Ela aparece. Vai ter uma célula em tal lugar e vai ter um jantar. Vai ter uma célula lá no sítio. Eu vou lá no sítio. Vai ter uma viagem para tal lugar. A ovelha perdida vai. Ela só não está ali no culto, ela não está firme, ela não está. Mas se tiver alguma coisa, ela aparece. De vez em quando ela aparece. Uma vez por ano, pelo menos. Ela aparece na igreja. Depois ela some também, porque ela está perdida. Mas o filho perdido, ele não vai. O filho perdido não vai em aniversário de igreja. O filho perdido não vai em acampamento. O filho perdido, ele não vai em céu. Distancia mesmo. Por isso que é uma diferença entre a ovelha e o filho. A ovelha a gente vai atrás. A Bíblia nos ensina isso, que a gente tem que ir atrás da ovelha. Agora o filho, gente, é oração e jejum. Você tem que orar, jejuar, confiar e crer na promessa do Senhor que Ele vai voltar. Ele vai voltar. Essa é a promessa de Deus. Ele vai voltar. O filho perdido, ele volta. O filho pródigo, ele volta. Perde-se devido ao dinheiro, decidem ter em vez de ser. Tentam ter felicidade onde há morte. Por que o filho perde? Por que eles se distanciam? Por que eles acabam saindo da casa? Porque o dinheiro é mais importante. O filho perdido, ele está na igreja, ele entregou a vida a Jesus Cristo, mas agora ele passou numa entrevista de emprego. E agora não tem como ele ir mais no culto de terça-feira. Agora não tem como ir mais na célula. Agora não tem como ir todo domingo, eu só vou no domingo de ceia. Agora ele não vai mais no domingo da ceia. Ele vai só no aniversário da igreja, que é uma vez por ano. E aí o que aconteceu? Ele fez a escolha dele. Entrei aí no corpo de Cristo. E o dinheiro ficou dinheiro. Mas é meu trabalho. Mas será que foi Deus que te deu? Ou foi o diabo? Cuidado com isso. Existem trabalhos, existem empregos que não é Deus que coloca na vida do homem e da mulher. É o diabo que coloca, sabendo que se colocar aquele trabalho nas suas mãos, a primeira coisa que você vai fazer é virar as costas para Deus. Primeira coisa, é o prato de lentilha que o diabo entrega. Perde-se com as aparências do mundo, cai na cilada do ilusionista Satanás. O diabo, gente, é um grande pintor de tela. Sabe o que ele faz? Ele pinta um quadro bem bonito e mostra para você. Ele enganou a Eva como? Pelo olhar. E ele usa essa estratégia até hoje. Ele vai lá, pinta aquele quadro lindo. Aí ele diz o seguinte, presta atenção nesse detalhe. Aí você olha, ele fala assim, tá vendo? Aqui tem uma folha mais verde que a outra. Dá um passo mais para frente e você se aproxima mais. Aí ele diz o seguinte, tá vendo? Aqui tem um caminho, se aproxima mais para você ver. E você vai se aproximando daquele quadro. Mas ali, antes de chegar naquele quadro, existe um buraco enorme que você não está vendo. Por que você não está vendo? Você está olhando para o quadro. E quando você vai olhando só para o quadro, só para o quadro, só para o quadro, você cai no buraco. Você cai na cilada do diabo. E depois você não consegue sair mais. Por quê? Porque você foi dando ouvido às propostas do diabo para a sua vida. E aí é onde o filho se perde. Se perde nas ciladas do diabo. Perde-se, pois olha para dentro de si e não para Deus. Ignora princípios bíblicos. Por que o filho se perde? Porque ele olha mais para dentro de si. Eu sei, eu já conheço a palavra. Eu sei. Não, eu cresci na igreja. Eu sei. Eu estudei isso na Bíblia. Eu já ouvi essa mensagem. Eu já vi isso. Ele só olha para dentro de si, ele não olha mais para Deus. E aí o que acontece? Ele se perde. Se
das bênçãos, esquece dos princípios bíblicos. E aí, ele vira as costas para casa, ele vira as costas para o pai, e ele parte do mundo. Devemos compartilhar Jesus com os filhos pródigos, para que possam retornar para a casa do Pai, pois um dia não haverá mais casa para retornar. Pastor, então nós não temos que falar, você tem que orar, jejuar e nunca deixar de falar. Sabe por quê? Porque um dia não vai ter mais casa para ele voltar. Um dia não vai ter mais casa. Sabe o que vai acontecer um dia? Um dia você vai vir para a igreja. E um dia nós vamos estar aqui louvando ao Senhor. E de repente nós seremos arrebatados. Sabe o que vai acontecer com o filho? O filho vai estar na casa esperando você voltar. O filho perdido vai estar lá na casa esperando você voltar. E vai dar 10 horas e você não voltou. E vai dar 11 horas e você não voltou. Vai dar meia-noite e você não voltou. Aí ele vai vir na igreja, as portas vão estar abertas. O povo vai estar desesperado, dizendo o seguinte: o povo que estava aqui sumiu, o que aconteceu? Aí o filho perdido vai chegar e vai olhar e vai cair em prantos, dizendo: foram arrebatados e eu fiquei. Não tem mais casa para mim voltar, não tem mais igreja para mim. Acabou. Acabou. Então nós temos que falar disso. É nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos. Nós temos que falar. Porque um dia não vai ter casa, não vai ter mais oportunidade, e não vai ter mais. 3 histórias que Jesus conta para os seus discípulos, 3 histórias que Jesus conta para os pecadores, 3 histórias que Jesus conta ali para os publicanos, 3 histórias que Jesus conta para a multidão, dizendo o seguinte: você tem que mudar de vida, você tem que se converter, entregar a vida a Deus, para que você possa ser salvo. 3 histórias. 3 histórias. Lucas 19:10 vai dizer o seguinte: que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio, presta atenção nisso. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Lembra das 3 histórias? Ovelha perdida, dracma perdida, filho perdido. Buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso que nós temos que compartilhar. É tempo de compartilhar. É tempo de falar. Porque vai chegar um dia que não teremos mais tempo. Nós não teremos mais tempo. Amém? Vamos encerrar com uma história muito interessante. Essa história é uma história verídica que aconteceu nos Estados Unidos, uma das igrejas dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos ali faz muito frio. E naquele dia, aquela igreja ela tinha um hábito que, quando eu era adolescente, eu fazia isso aqui também, quando tinha 13, 14 anos, que era ir para a igreja à tarde, pegar panfletos e distribuir nas casas. Fiz muito isso, gente. Fiz escandal, né? Quando nós chegamos, nós fazíamos muito isso. E chegou um dia que o filho do pastor, 11 anos de idade, ele falou para o pai dele: pai, nós vamos distribuir panfletos hoje. Ele falou: filho, hoje eu não vou, estou muito cansado. E começou a chuviscar. E parou, mas esse vento gelado, eu tenho culto à noite, eu não vou, filho. Ele falou: pai, deixa eu só ir aqui no bairro, só nessas casas aqui próximas. Aí o pai dele falou assim: ó, eu deixo com uma condição. Você vai levar metade dos panfletos e você leva quando você vai comigo. Porque aí você demora menos e volta logo para casa. O pai dele separou um pouquinho de panfleto, colocou na mão daquela criança. E você sabe como criança é abençoada, né? Você fala assim: vai ali no São João e compra uma lata de óleo. Encontra uma amiguinha, ele vai lá no Troiano. Não vai no São João, vai lá no Troiano, bem no final da rua. E o menino olhou assim e falou: não, aqui é pertinho, vou andar um pouco mais. E ele andou um pouco mais. Em vez de fazer isso no bairro dele, ele foi no bairro vizinho. E começou a panfletar as casas. Nos Estados Unidos há várias casas que não tem muro, não tem grade, não tem nada. Você vai direto na porta. E ele foi panfletando, até que sobrou um folhetinho, o último.
último folheto. E ele deu uma olhada na rua e olhou. Deus mostrou uma casa para ele. E ele foi naquela casa e ele chegou, apertou a campainha e nada. Ele apertou de novo, nada. Ele pegou e começou a bater na campainha. Falou, já que é o último folheto, vai ter que perceber. Foi insistindo na campainha. Até que ser uma senhora bem idosa, arrastando os pés, óculos na ponta do nariz, cabelo sem pentear. Olhou para aquele menino e antes dela falar qualquer coisa, ele já sacou o folheto e colocou na mão dela, olhou direto nos olhos dela e disse o seguinte: Jesus te ama. Deu um sorriso, virou as costas e correu para a casa dele, foi embora. Chegou, foi para o culto e a semana passou. No outro domingo, pela manhã, 9 horas da manhã. Nos Estados Unidos é interessante isso, eles colocam uma placa na frente do horário, com os horários do culto, o tema do culto e até as músicas que vão ser cantadas. E começou o culto. No meio do culto, como o nosso culto de terça-feira, o pastor disse: alguém tem algum testemunho? Lá no fundo do salão tinha uma senhora de óculos, cabelo bem penteado, bem arrumado. Ela levantou as mãos e disse: pastor, eu tenho. Aí o pastor: sim, irmã. A irmã de qual igreja? Ela falou assim: eu aceitei Jesus Cristo essa semana. Eu posso ir à frente e contar minha história? Pastor: sim, claro. Ela disse o seguinte: há uma semana atrás eu estava em casa. Há 2 meses meu marido faleceu. Nós não tínhamos filho nem filho. Eu não tenho família. Há 2 meses eu peguei uma corda, fiz um laço, fiz uma forca e tenho me preparado para encontrar-me com meu marido. Até que na semana passada eu tive coragem. Eu coloquei o pescoço dentro da forca, apertei bem apertado e disse o seguinte: meu amor, eu estou indo te encontrar. A hora que eu ia soltar, pastor, apareceu um cidadão que não parava de tocar a campainha e ficava tocando a campainha, e aquela campainha ficou batendo, martelando tanto na minha cabeça que tive uma raiva tão grande, pastor, que eu falei: eu vou sair lá e vou pegar essa pessoa, vou tacar um pedaço de pau na cabeça dessa pessoa. E ela tirou aquela corda e saiu. Quando ela saiu para brincar com aquela pessoa, ela viu um anjo. Ela falou: pastor, eu vi um anjo. Deus mandou um anjo lá em casa. E a hora que eu olhei para aquele anjo, ele olhou para mim e disse: Jesus te ama. Pastor, eu comecei a chorar. Voltei, enrolei aquela corda e lembrei que eu tinha uma Bíblia em casa. E eu fui ler sobre o amor de Jesus. E eu entendi que Jesus me ama. E eu entreguei minha vida a Jesus. E hoje eu estou aqui. E hoje eu estou aqui. Por isso que nós temos que compartilhar Jesus. Por isso que nós temos que falar de Jesus. Por isso que Deus pede para você: fale de Jesus. Fale de Jesus, compartilhe Jesus. Existem pessoas lá fora hoje que estão querendo se matar. Existem pessoas lá fora hoje que não aguentam mais a vida que elas têm. Existem pessoas na tua família, gente, na minha família tem. Existem pessoas na minha família que não suportam mais viver se não for com a droga, se não for com o álcool. Existem pessoas na minha família. Por isso que eu tenho que falar de Jesus. E por isso que eu quero convidar você a falarmos de Jesus. Vamos orar nesse momento. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, fala com Deus. Fala com o Pai nesse momento. Diga para Deus, fala: Senhor, eu quero falar do teu amor. Senhor, eu quero compartilhar a tua palavra. Diga para Deus nesse momento. Diga para o Senhor. Fala: Senhor, eu quero ministrar a tua palavra a muitas vidas, a muitos corações. Falando com o Senhor nesse instante, em nome de Jesus. Eu sei que na tua família tem pessoas precisando de Jesus. Eu sei que na tua casa tem pessoas precisando de Jesus. Eu sei que precisa.
Você precisa compartilhar Jesus, assim como eu preciso compartilhar Jesus com a minha família. Pai querido, Pai eterno, nós clamamos a Ti, ó Deus. Ó Deus, nós precisamos compartilhar Jesus Cristo. Ó Deus, nós precisamos, ó Deus, falar do Teu amor. Ó Deus, nós precisamos falar da Tua graça, nós precisamos falar do Teu poder. Ó Deus, mas nós precisamos, ó Deus, ser cheios, ó Pai. Cheios da Tua unção, ó Pai. Ó Deus, nós precisamos ser cheios da Tua glória. De uma forma, ó Deus, que as pessoas, ó Deus, estarão desejando ser igual a nós, ó Pai. Por isso que nós pedimos a Ti, nos encha, Senhor. Nos encha nesse momento do Teu poder. Nos encha da Tua unção, da Tua glória, do Teu amor. De uma tal forma que ao chegar nas nossas casas, as pessoas vão se aproximar de nós. Sinta, Deus, o Teu poder em nós. Ó Deus, que as pessoas possam olhar para nós e ver em nossa face a glória do Senhor. Enchemos, ó Pai. Enchemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, que nós precisamos compartilhar Jesus com aqueles que se perderam na caminhada. Ó Deus, nós precisamos compartilhar Jesus com aqueles que estão se perdendo dentro da casa. Nós precisamos compartilhar Jesus com os filhos pródigos, ó Pai. Pessoas que estiveram conosco e hoje não estão mais. Ó Deus, nós precisamos compartilhar Jesus. Ó Pai, nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Nós precisamos tanto ser cheios da Tua unção, cheios da Tua glória, cheios do Teu poder, ó Pai. Nos enche, Senhor. Nos enche-nos, ó Deus. Toma-nos, ó Pai, em Teus braços, ó Deus. Ministra o Teu poder em nossas vidas, em nossos corações, ó Pai. Nesse